O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 6 de julho de 2023. Pra cima. Estou animado, hein? Tô animado, tesão de 20 hoje. Sou o Caio Belandi, direto do Saúl Estúdio, e este é o Lado B do Rio 280, chegando no seu feed. Daqui a pouco tá chegando 300, hein? A gente vai arrumar um bagulhinho aí no 300. A gente não sabe o que ainda, nem onde, nem como, mas vai rolar alguma coisa. Gravado direto do Esparta. O time tá completo hoje com o Daniel Soares, que já deu o tostão da voz dele, aí o Fagner Torres comigo no Saúl Estúdio e a Luara Ramos via internet. Vou abrir e jogar pra você, Luara Ramos. Boa noite. Eu vi que você já mergulhou na Thread, né? A nova rede social da Meta, né? Que é a cópia do Twitter aí, do cara lá do Mark Zuckerberg, né? Contra o Meta Elon. É o Facebook, né? É, o Facebook. Como é que você tem aí pra dizer aí dessa nova rede social? Tu também não pode ver a rede social que tu já se joga, né? Instagram também é meta. Tudo meta. Rapaz, eu falei que não ia, aí bateu insônia essa noite. Ao invés de fazer como qualquer mulher adulta normal, que é ir ler Machado de Assis, não, eu fiz o quê? Fui lá castar, o que é esse negócio? Tava dando só uma olhadinha, depois eu descobri que é tipo Caverna do Dragão, você não tem como sair, tem um negócio lá e você tem que excluir Instagram. Eu achei vantagem a coisa de excluir tudo, porque a minha grande meta de vida, com perdão do trocadilho, é nunca mais nem ter celular, jogar meu celular da terceira ponte. Então eu tô a uma Mega Sena de jogar meu celular da terceira Mas ponte. aí vai nunca mais poluir a enviar nenhum praia. e-mail. Pô, Alguém acha? dá um jeito. É só minha licença poética, Danilo. Já tacaram coisa muito pior no mar aí e fez sucesso, inclusive. Aqui no Rio de Janeiro. Há uns 30 anos atrás. Mas eu tô assim, eu não tenho opinião formada ainda, tô ali vasculhando. Dei uma fechada, essa rede assim, é só para amigos, conhecidos. É meu Twitter Premium, assim. Então eu tô ainda tateando. Tá bem parecido com o que era o Twitter, assim, não tem limite de caracteres, mas o pessoal usa para mensagens, ou pelo menos eu não vi, né, se tem limite. Eu tô usando com coisas mais longas, assim. Achei ok, mas eu não ando muito entusiasta de redes sociais, não. Foi mesmo a curiosidade que quase me matou essa. Ele já tem os nossos dados todos, né? Não vai ser. A droga começa assim mesmo, com curiosidade. É a porta de entrada para drogas mais pesadas. Proerd aí, ó. Daniel, boa noite. Tá vindo aí, provavelmente sendo votado agora. A gente não sabe como é que vai ser, né? O nosso Arthur Lira aí. Tava pra amanhã, né? Falaram quinta, mas enfim. Era entre hoje e amanhã. É porque tem que ser 2 turnos de PEC. De toda forma, tem mais um texto vindo aí para ser debatido entre governo e Congresso. Dessa vez é a reforma tributária. A gente pode se aprofundar aí no assunto mais para frente, mas eu queria que você resumisse aí pra gente o que você tá achando, né, desse texto e dessa mudança aí que o governo está propondo. Reforma, não dá para chamar muito, né, porque não mexe com as bases do nosso sistema tributário, que é profundamente regressivo, né, que significa que os mais pobres são proporcionalmente mais taxados do que os mais ricos, porque o nosso sistema ele se baseia mais nos impostos sobre consumo do que nos impostos sobre renda, né? Isso faz com que os mais pobres acabem pagando um percentual de sua renda maior em impostos do que os mais ricos. O que ele faz é um freadão de arrumação exatamente nos principais impostos como consumo. Ele unifica ICMS e ISS, né? O ICMS que é estadual e o ICS municipal, num imposto único, que seria controlado por estados e municípios via um conselhão, um conselho federativo que eles estão chamando, e essa é uma das brigas de como vai ser a composição desse conselho e a metodologia de votação, né? Se é um voto por estado, se vai ser proporcional ao tamanho da população dos estados. Essa era uma briga, parece que o filhote de Jair, aí, o governador de São Paulo, mudou de ideia em relação à reforma que ele começou a semana batendo e terminou a semana defendendo por causa da mudança que o Conselho vai passar a levar em conta o tamanho da população dos estados. E outros impostos como o IPI
e PIS, ICSLE, IPI, PIS e COFINS, que são federais, também sobre consumo, seriam unificados numa contribuição de bens e serviços federal. E a vantagem disso é que você unifica, você simplifica o sistema, as empresas têm menos custo para operar, o Estado consegue fiscalizar melhor, arrecadar de forma mais eficiente. Então, o que está sendo votado aí acaba sendo um grande consenso, né? Não dá para dizer que essa reforma é a reforma de um governo de centro-esquerda. Ela poderia facilmente ser defendida por um governo de centro-direita, tanto que as federações empresariais estão apoiando, a maioria dos governadores estão apoiando, e o bolsonarismo está batendo na reforma porque ela está sendo identificada como governo, né? E se ela passar, vai ser lida como uma vitória do governo. O próprio Lula deu uma declaração hoje dizendo que não é a reforma que ele gostaria, né? Não é do governo, não é a reforma do Haddad, mas é a reforma possível, né? No sistema aí democrático e com interação entre governo e esse Congresso. O briefing é esse. É isso. A gente vai estudar o caso mais a fundo. Quem sabe a gente traz alguém aqui que esteja mais aprofundado e debate, porque isso é realmente algo que a gente sente, né? Imediatamente a gente vai sentir essas mudanças. Não vai ter regras de transição. Vão ser 7 anos até a extinção completa. Os dois tipos de impostos vão conviver e a cada ano vai diminuir a alíquota dos atuais e aumentar a alíquota dos novos, até que só sobrem os novos em 2033. De toda e forma... vai ter um fundo de compensação, quer dizer, o texto prevê um fundo de compensação para quem tiver perda de arrecadação por causa disso. Isso se não vier um governo fascista até lá e mudar de novo, né? Tem isso. Tem isso, de são toda 7 anos. A gente sempre corre esse risco. De toda forma, não necessariamente imediatamente, mas assim, é algo que a gente sente muito na nossa pele. Fagner, boa noite. Você está muito feliz, tenho visto aí nas suas redes sociais, que agora toda a nação, né, o povo brasileiro, vai poder acompanhar de perto e sofrer os efeitos imediatos também da revolução dinizista, né? Agora que o treinador Fernando Diniz, seu professor no Fluminense, vai treinar a seleção. Boa noite. Boa noite. O Fluminense, mais uma vez, refundando o futebol brasileiro, né? Através do treinador Fernando Diniz, um revolucionário do futebol. E agora todo mundo vai sentir as dores e a delícia que é ser dinizista. A saidinha com o goleiro. Cara, por mim, ele pode convocar metade da seleção dos times rivais, não precisa levar ninguém do Fluminense pra lá. Eu acho que vai ser bom, assim, falando sério, eu tô... Nino contra Arrascaeta no Centenário, Falando sério, eu estou otimista, como nunca estive com a seleção brasileira, acho que agora vai ser legal de assistir. Não sou um torcedor fanático, mas agora virei um canarinho tricolor pistola. Acho que esse crossover tem tudo para dar certo. Mas eu não queria falar sobre isso, não. Eu queria só fazer um comentário, porque a gente está gravando hoje, dia 6 de julho, um dia triste do ponto de vista cultural para o Brasil. A gente perdeu aí Zé Celso Martinez numa morte, né, estúpida, vamos dizer assim, um negócio escroto, né? O Zé Celso, um dos maiores, né, um monstro sagrado do teatro brasileiro, aí, do Teatro Oficina, e um cara muito importante de resistência à ditadura militar dos anos 60. Um cara que foi muito importante para o teatro de uma maneira geral. A gente vem aí acompanhando ao longo do dia a manifestação das pessoas ligadas à área da cultura. E é muito triste que no momento que a gente voltou a ter um governo que a gente pode chamar de normal, né, do ponto de vista político, né, a gente agora, e depois de viver aí anos, pelo menos 6 anos, porque o governo Temer também entra nessa seara aí de ataque à cultura, basta lembrar o que era o Ocupa Minc, né, aqui no Rio de Janeiro. A área da cultura, né, sempre foi muito atuante contra o golpe que vitimou a Dilma Rousseff e depois na eleição do desgraçado genocida que a gente teve como presidente aí nos últimos 4 anos. É muito triste que agora que a gente está voltando a ser um país minimamente respeitado, aceitável, né, e preocupado com os mais vulneráveis, a gente esteja perdendo aí alguns nomes muito importantes da nossa cultura, como o Zé Celso, aconteceu agora, como foi a Gal Costa há pouco tempo atrás.
e alguns outros, né, que se eu for falar aqui, talvez vou acabar esquecendo um ou outro. Então, um momento triste, assim, para o Brasil, culturalmente. A gente está em 2023 e, infelizmente, a gente está vendo aí boa parte da nossa geração, uma das gerações mais brilhantes do país, né? Aquela que nasceu nos anos 40, ali nos anos 50, final dos anos 30, a gente está vendo ir embora, né? E o que a gente tem que torcer é que a gente consiga ter reposição à altura dessa galera que está nos deixando. É complicado, a indústria cultural é outra, enfim, muita coisa, mas de fato vai-se um grande. Hoje a gente recebe aqui Felipe Demier, historiador, professor de serviço social da UERJ e um dos organizadores do livro Junho e os 10 anos que abalaram o Brasil 2013 a 2023, lançado pela editora Usina Editorial. Ao lado de Carolina Freitas e Douglas Barros, Demier reuniu artigos e formulações políticas sobre as jornadas de junho e seus desdobramentos. Esta é a segunda vez que o professor está aqui com a gente, um amigo já da casa, né? Há 4 anos ele esteve no Lado B do Rio 111, falando sobre o conceito de bonapartismo brasileiro a partir de um livro dele sobre o período do Brasil de 30 a 64. Demier, bem-vindo de volta, obrigado por ter aceitado o convite. Muita coisa se passou, né? Mudou bastante coisa, né? Mudamos até o estúdio, né? A gente gravava em outro lugar. E antes de entrar um pouco no conteúdo do livro em si, eu queria que você falasse um pouco mais sobre como é que foi a ideia, né, da organização. A gente até brincou em off, né? Evidentemente, a ideia é efeméride, né? A ideia surgiu da efeméride de 10 anos. Mas, enfim, a gente sabe como é que todo um trabalho de fazer um livro, uma coletânea de artigos, junta, chama gente e tal. Queria que você falasse como é que foi fazer, trabalhar nessa organização desse livro, quem são os organizadores, quem foram os outros articulistas convidados, etc. Bem-vindo. Prazer estar aqui com vocês de novo, do Lado B do Rio, né? Muita coisa mudou de lá para cá, né? E como a gente diz na introdução do livro, o Brasil não é mais o mesmo, né? E o é ao mesmo tempo, né? Ou seja, muita coisa permanece também. Esse travejamento temporal aí que o livro aborda, né? E um prazer aqui estar conhecendo o estúdio novo e tal, Luara, né? As novidades, pelo menos, entre a minha participação anterior e essa, né? A ideia do livro, ela nasceu, como você, né, antecipou, vocês anteciparam, né? A partir da efeméride. Eu tinha pensado nisso há um tempo atrás, a ideia tinha ficado um pouco em banho-maria, né? E no meados para o final de 2022, né? A Carolina Freitas de São Paulo falou, não, a gente tem que fazer, vamos fazer, não pode deixar passar em branco e tal. E aí, enfim, a gente oscilou um pouco, né? Convidamos o Douglas Barros de São Paulo também, ele e a Carol são de São Paulo. E fomos para cima, né? Fizemos aí uma seleção de convidados, alguns que a gente tentou, não puderam contribuir por conta de prazo, né? Sempre uma certa correria, né? Então foi um livro feito num ritmo, assim, digamos, acelerado, tal qual as jornadas lá, né? Mas eu acho que deu para fazer uma seleção interessante, assim, de autores, né? Abordando aspectos distintos, tanto no que se refere às jornadas propriamente, né, quanto aos desdobramentos políticos de lá para cá, né, aspectos mais centrais do processo político brasileiro, né, alguns recortes particulares na letra aí de alguns autores, né. Então pegou muita gente interessante do Rio, São Paulo, Sul, Nordeste e tal. E eu acho que ficou um trabalho bacana, assim, e teve um papel, acho que um tanto quanto relevante, na medida em que a imprensa mesmo tratou aí os 10 anos, né, fez algumas coberturas, né, e predominou uma certa visão, né, na grande imprensa, né, e nos ambientes de esquerda predominou outra, né, e o livro busca se opor em alguma medida a ambas. Maravilha, Ademir. Então vamos lá. Minha pergunta trata mais ou menos disso. Antes de mais nada, queria te perguntar, você falou, o livro é uma coletânea de visões, né? Visões de alguns intelectuais, alguns autores sobre aquele fato histórico. Mas o livro, a primeira pergunta o livro tem uma centralidade, uma ideia hegemônica do que foi aquele fato, ou as visões são mais heterodoxas, mais heterogêneas, melhor dizendo, mais heterogêneas do que aconteceu? E aí, em cima disso, quero te perguntar o seguinte, nós fizemos um programa aqui recentemente, deve ter aí uns 2 ou 3 programas atrás, que a gente
procurou colocar na mesa a nossa visão pessoal de cada um. Afinal de contas, todos nós vivemos aqueles dias, né? E a gente, na medida do possível, tentou trazer o que foi viver aquele movimento, aquele momento, mas sem, na medida do possível, sem tentar fechar uma ideia do que foi aquilo. Porque a gente ouve dizer muito, né? Quem era a favor do que aconteceu fala que foi um movimento absolutamente legítimo, que nasceu de uma luta de massa em função da redução da passagem e que acabou tomando uma proporção muito maior porque a própria esquerda que estava no momento no governo não soube aproveitar aquela miríade de pautas para poder impor para poder, né, abraçar a pauta e, enfim, colocar em prática. E quem é contra o que aconteceu, enfim, tem as mais variadas versões. Foi um movimento, desde um movimento que foi financiado externamente para desestabilizar o Brasil, até eram pessoas que eram pagas, né, para poder desestabilizar o Brasil, desestabilizar o governo, e que era o início de um golpe. Eu tenho uma visão muito particular sobre isso, que eu procuro não fechar. Tendo a achar que aquele movimento ele não nasce golpista, mas em algum momento ele toma caráter golpista. Aquela passeata do dia 20 de junho, enfim, aquela gritaria de sem partido, ali já a colocação dos neonazistas abaixando as bandeiras vermelhas no movimento, etc. e tal. De uma maneira, ou talvez não organizado, ele acaba tomando esse caráter. E o que o livro acha? O livro tem essa visão homogênea ou ele tem uma visão heterogênea daqueles dias aí que a gente acabou vivendo reflexos, na verdade deles até hoje, né? Eu diria que o livro tem visões distintas, né? Mas não chegam a ser propriamente, pelo menos penso eu, contrapostas, né? Talvez uma exceção ou outra, o livro não dá voz, né? Não vocaliza essa perspectiva de que nas origens, né, junho de 2013 foi um processo intencionalmente organizado por setores da direita, da extrema-direita, e que, portanto, poderia ser visto ali o início, digamos, de um processo que vai ficar mais claro depois com o bolsonarismo, né? Ou seja, talvez sendo um pouco mais preciso, né, não tem lugar no livro, né, não foi essa visão presente aí, não teve muito lugar para essa visão, ou melhor dizendo, para a visão que considera que o relógio da história de 2015 pode ser jogado para 2013. Né? Ou seja, que aquelas marchas da Avenida Paulista, em março de 2015, já estavam presentes em 2013 de uma maneira, digamos, teleológica. Ou seja, 2013 não foi senão uma etapa que necessariamente se desdobraria em 2015, passeatas contra o governo, Dilma, 2016, Pacto da Fiesp, o golpe, etc. e 2018, a eleição do Bolsonaro. A minha visão, né, a minha visão particular em relação ao processo, né, faz uma crítica a essa perspectiva teleológica, né, ou seja, que vai entender que cada etapa do processo já estaria inscrita na sua origem, né, portanto não seria senão um momento, né, para se chegar no final já sabido. É um etapismo, e um etapismo de sentido quase transcendente, né? Ou seja, há uma construção, né, que teria se iniciado ali para se chegar no neofascismo brasileiro, né? Aquela narrativa de que as etapas, os degraus vão subindo e só poderia ser aquela escada a ser subida, né? Mais ou menos um pouco como a imprensa esportiva trata também de maneira teleológica, quando o clube aí do Caio tem uma derrota ou outra, né, a narrativa o título se afasta da Gávea, né, porque a princípio ele vai para lá, né, essa é o objetivo, né. Então, assim, há uma crítica a essa visão de telos, né, de um sentido ali presente no processo, né, mas eu particularmente considero que a forma pela qual o regime político brasileiro, a democracia liberal blindada brasileira, as instituições do Estado brasileiro, a classe dominante brasileira e o seu regime reagiu a junho de 2013, reagiu a um junho autêntico,
né, original, e aí o governo teve um papel nisso, embora não só, e não diria, arriscaria dizer que não foi nem o determinante, embora significativo, explica o porquê o resultado do processo, ao fim e ao cabo, tenha tido um desfecho golpista e neofascista. Né? Ou seja, junho de 2013 foi um processo em disputa, foi um processo de luta de classes, embora as classes não se vissem como tal, né? E a forma pela qual a burguesia brasileira, a classe dominante brasileira, enfrentou junho, decidiu enfrentar junho, né? Ou seja, se no primeiro momento ela se recusa e pede a liberação das ruas, quando ela percebe que é importante, digamos, atuar por dentro para destruir o processo, né? Ela oferece um outro junho. Um junho farsesco, né? Um junho artificial, com outras bandeiras, com outras pautas. O papel da imprensa, enquanto um pilar do regime democrático liberal blindado, foi fundamental, a ponto de produzir uma realidade um tanto quanto espetacular, né? No sentido aí guidebordiano. Né? A gente ia, acho que todos nós aqui, né? A gente ia para os atos pela tarifa zero, contra o aumento das passagens, por saúde, por educação, contra a repressão policial, né? Cadê o Amarildo, no caso aqui do Rio, né? Chegava em casa, ligava a Globo News, né? E percebia que tinha ido para um ato contra a corrupção, contra o excessivo número de ministérios do governo Dilma. Qual era a MP? Contra a MP. PEC 37. 37. Contra a PEC 37. O seu artigo... A favor da PEC 37. A favor da PEC. Não, contra. A PEC tiraria poderes do MP. É verdade, é verdade. Mas o seu artigo em particular fala do Houve uma Vez 2 junhos, né? Que é isso, que é o nosso junho, digamos assim, e o junho deles. Até um amigo meu, Daniel Quental, roteirista, brincou e disse que era uma referência ao Houve uma Vez 2 Verões, né? Cujo maior mérito talvez seja só o acerto na concordância, na conjugação verbal, né? Mas tem filmes melhores do cineasta. Inclusive Ilha das Flores, né, um clássico. Eu acho que houve, né? Houve ali 2 junhos em embate. Isso não estava muito claro, eu acho, para a maior parte do nosso junho, digamos assim, do junho autêntico, né? E tem uma polêmica sobre isso por conta dos dados, aquelas pesquisas que foram feitas sobre o perfil dos manifestantes e tal. Mas eu diria, né, o Fagner lembrou aqui do dia 20, eu diria que no dia 20 já há uma inflexão. Não dá para dizer que tem uma derrota ali já no dia 20, tá? Uma derrota no sentido de encerrar o processo e conferir a ele um signo fundamentalmente reacionário e tal. Mas há o fechamento da possibilidade de construção de um campo de esquerda radical que pudesse conduzir junho para um desfecho de cariz emancipatório. Você tinha um governo federal que não era o alvo no início dos protestos, né? O que não significa que fosse defendido, mas as lutas não partiram, né, tendo ele como alvo. Era coisa local, né, da tarifa, geralmente municípios e estados. Isso. Digamos, Rio-São Paulo, São Paulo onde é o início, embora, né, claro, as pesquisas, né, as análises vão mostrar que isso acaba condensando, né, em São Paulo, a partir do MPL, um processo que já vinha de Salvador, depois Florianópolis, né, no início do século, né? E a luta pelo transporte, sintetizando aí uma forma de espoliação urbana, de exploração, né, de expropriação do tempo mesmo, da vida, né, das pessoas, né, das massas citadinas, né, dos grandes centros urbanos. Mas ele tem como alvo ali a tarifa, né, a defesa de políticas sociais. Isso se enfrenta objetivamente com o regime político. Eu tento destacar isso, ou seja, são mais ou menos 25 anos de contra-reformas que marca o sentido da democracia liberal brasileira praticamente desde a sua Constituição, né, o regime democrático brasileiro. Se a gente tomar aí 88 como um marco, né, ele já começa a ser atacado já em 89 com a derrota do Lula para o Collor e a primeira tentativa de revisão constitucional, depois o governo Collor e finalmente Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, o sentido do processo político brasileiro até junho, né, ele era marcado por um regime que tinha como alvo, uma democracia que tinha como alvo parte significativa da própria estrutura jurídica que o sustentava, a parte dos direitos sociais da Constituição. Ou seja, era um regime que atacava contra um dos seus próprios pilares, né? Mal nascido, né, recém-nascido, melhor dizendo, né,
a democracia, no que tange ao seu conteúdo social, já era visto como velha, ultrapassada, tinha que ser reformada, né? E esse é o sentido das contra-reformas, da retirada de direitos, que produziu, nas décadas, né, de 90 e 2000, a degradação das condições de vida, né? A isso se soma, né, um processo que digamos, e aí entra todo o debate, né, sobre o caráter dos governos petistas, né, dos primeiros governos petistas, né, em que você tem uma combinação entre a manutenção dos eixos centrais da política da acumulação neoliberal, né, o superávit, a austeridade, né, a manutenção das contas públicas, com, né, algumas contra-reformas. Basta lembrar que o governo Lula, em 2003, assume fazendo a reforma da Previdência, né, a contra-reforma da Previdência e tal. Mas aí isso se combinou uma espécie de cidadania pelo consumo, né, em que boa parte da classe trabalhadora passou a ter acesso a alguns bens e serviços, né, que antes não tinha, né, mas isso não se deu por um caminho, digamos, social-democrata clássico, desmercantilizado, né, e sim pela mediação monetária, né? Você fez parte da engenharia, do arranjo social do lulismo, né? A ideia de você, o FIES, planos de saúde mais populares em troca de isenções, crédito consignado, né? A isso, claro, uma manutenção e até um aumento significativo do salário em relação à inflação, né? A redução do desemprego, embora a enorme maioria dos empregos criados formais nos anos dos governos petistas foram e até tiveram ali a renda salarial na faixa de um salário mínimo e meio com alta rotatividade, né? Então você cria uma situação em que você tem uma classe trabalhadora que começa a consumir, claro, e aí somado, né, os Bolsa Família, as políticas afirmativas e tal, começa a consumir, passa a ter acesso em inúmeras prestações, até a celulares de última geração, mas vai usar esse celular nas 3 horas que passa, 3 horas e meia que passa fazendo o deslocamento pendular casa-trabalho. Tamanha precarização dos serviços públicos, que não foram objeto de melhoria, né? Ou seja, o fundo público brasileiro, o Daniel aqui começou falando da reforma tributária, né? Ele não foi deslocado, né, para atender políticas sociais universais, porque tinha que ser garantido a austeridade, o pagamento da dívida, né, e tal, e toda a lógica neoliberal, mas, né, por outros caminhos, né, foi estimulado um consumo que permite o acesso a certos serviços, mas, ao mesmo tempo, essa mesma, digamos, trabalhadora doméstica que pode ter um celular comprado em várias prestações e que vai gastar 3 horas entre casa e trabalho, a filha dela pode até pela política de cotas, né, entrar na universidade, o que passou a incomodar setores significativos das classes médias conservadoras. Mas se essa filha adoecer, não vai ter um hospital de qualidade perto, né, não vai ter uma escola pública perto, né? Então, essa contradição, né, alguns teóricos petistas até tentaram interpretar a junta de 2013 nesse sentido de uma ascensão, né, de uma nova classe média ascendente que ganhou e queria mais, né? Eu vejo mais no caminho de uma contradição produzida por uma cidadania pelo consumo, né? Uma precarização da vida nas grandes cidades, uma espoliação crescente, né? E isso se traduziu em manifestações um tanto quanto surpreendentes, acho que surpreendeu a todos nós, e que tinham ali como eixo, né, a reivindicação de direitos, mesmo que isso não fosse subjetivamente visto como uma crítica à democracia liberal, ao neoliberalismo, né? Não tinha o regime democrático liberal como um adversário. Não ligava o Lé com o CRE, né? Digamos assim. Não fazia essa ligação. Mas aí, deixa eu te perguntar, Felipe, já entrando aqui na conversa, aí não seria uma leitura que acaba culpabilizando esses manifestantes ali, que mesmo que não faça essa relação, porque eu tenho visto mesmo gente que tentou interpretar assim, e aí eu fico pensando que talvez não entre tanto o que aqui deve ser falando, e para todo mundo que olha a equação parece óbvio, mas às vezes não entra tanto nessa equação, justamente também que esse pacto do lulismo, ele não só coloca aí esse consumo, mas é que eu acho que é o grande elemento, assim, né? Que os mais ricos acabaram ganhando muito mais. Então, quando você fala, por exemplo, do FIES, essas empresas de educação, elas se empoderaram de uma forma e agora elas estão tomando tudo. E a gente, né,
desde ocupações nas escolas Claro. e reforma do ensino médio, está sendo atropelado. O FIES é então, uma assim, alternativa mercantilizada de ampliar o acesso à educação universitária, né? sim. No lugar da expansão com qualidade não precarizada, como foi da universidade pública, né? Sim. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente sabe que a margem de manobra, vou chamar assim, dos governos petistas também não era muito grande, eu acho que falta talvez a gente pensar, não estou falando aqui de você, mas eu falo até dos teóricos petistas que você cita, ou algumas análises que a gente vê. E aí eu fico preocupada com isso, porque o que eu vejo é que as pessoas que interpretam o junho, né, de 2013 de uma forma totalmente negativa, acaba sendo um ressentimento contra Sim. essa massa que consome agora, pela primeira vez, né, na história desse país, para poder citar aí o presidente Lula, consegue consumir alguma coisa, se torna de fato. Eu acho que tem até uma entrevista do Lula que ele fala isso, né? Que o pessoal pergunta, né? Porque você criou uma massa de consumidores, não de cidadãos. Então, mas cidadão que não consome é o quê? Né? Então, assim, as pessoas têm direito de consumir, de ter. Pô, a gente vive num país, e vivia antes até dos governos petistas, em que as pessoas não tinham uma geladeira, sabe? Um bem de consumo que é um básico, assim, vou chamar. E aí acabou virando um ressentimento, inclusive, das pessoas que interpretam. Sim. Então, como é que você vê isso? Assim, não acaba sendo uma culpabilização, e aí tirando o peso das pessoas que realmente financiaram depois, ali em 2015 já, o que isso já ficou provado, já estava, né, eles faziam questão, é o pato da Fiesp que o Fagner colocou, e aí acaba tirando esse elemento da equação? Eu concordo com você. Eu acho que objetivamente, né, essas manifestações eram por direitos, né? E elas, de fato, contavam com um contingente populacional de pessoas que tiveram acesso via consumo a alguns bens e serviços, né? E, ao mesmo tempo, né, se deparavam com as contradições dessa cidadania pelo consumo, né? Ou seja, pela ausência de políticas públicas efetivas, né? No âmbito, por exemplo, do transporte, que foi o estopim do processo, e que não é pouca coisa, né? Tamanho o tempo que é gasto com ele, né? No intervalo aí de 24 horas, né, da jornada de vida dos trabalhadores, né? No entanto, né, embora objetivamente se chocasse contra uma lógica neoliberal, né, contra uma lógica de contra-reformas que antecediam, inclusive, os governos petistas, né, e que foram perpetuadas por ele com modificações, né, o regime político, né, não foi visto como o responsável por isso. Ou seja, a ideia de que as condições gerais da degradação da vida, né, embora uma degradação que passava a incluir contraditoriamente um certo consumo, né, era produto de uma lógica neoliberal, né? Isso não estava claro, né, e, portanto, a democracia política brasileira não estava vista claramente como um adversário. Isso depois vai se reverter num discurso pela direita, ou seja, é a direita que vai acabar utilizando o discurso antissistema. O que eu estou querendo dizer? Essas pessoas que se mobilizaram por direitos, né, não tendo, para lembrar aqui o Caio, né, numa tradução popular do leninismo, né, que não juntaram lé com cré, né, que não fizeram o momento da consciência, da clareza do processo, né? Não se entenderam como classe e tal, né? A classe, eu até chego a ensaiar isso, a classe foi, mas na condição de massa, na consciência de massa, né? Recuperando um pouco a discussão lá que o Lukács faz em relação ao Marx, né? Do 18 Brumário, a ideia de que ali você tinha uma soma, né, de unidades homólogas, né? Assim como batatas no saco de batatas não são mais do que batatas no saco de batatas, né? Elas não produzem algo acima daquilo, superior. Não construíram organizações, não construíram um projeto, não construíram uma direção. Mas havia a possibilidade, eu acho que é isso que levou a classe dominante brasileira, sobretudo a sua imprensa, a intervir no processo, de construção de um campo para a esquerda radical. Por quê? Porque você tinha como alvo prático, né, não só o neoliberalismo, mas o neoliberalismo executado por governos que eram tanto, né, do PT quanto do PSDB. Basta pegar o caso de São Paulo, né, onde isso ficava evidente na dança em Paris do Haddad com Alckmin,
né, condenando, né, as manifestações e depois cedendo conjuntamente na questão das tarifas. Isso, objetivamente, colocava a possibilidade de que uma esquerda com uma perspectiva mais crítica pudesse construir um campo de massas ali. E eu acho que é isso que a classe dominante brasileira tentou cortar na raiz. E conseguiu. E consegue porque essa ausência de consciência, não num sentido iluminista, né, racionalista, mas a incapacidade de se perceber como um sujeito coletivo, né, com um projeto político em mãos, né, e nas ruas, nos pés, né, fez com que o junho oferecido pela classe dominante pudesse ser vitorioso, pudesse subsumir o primeiro. Quando você mencionou a ideia, né, da cidadania pelo consumo, da culpabilizar essas pessoas, é curioso que, nos termos do Gramsci lá, né, o PT abdicou daquela tal reforma moral e intelectual, né, ou seja, mesmo as pessoas que, eu acho que isso fica claro depois, quando do golpe, em 2015 e 2016, mesmo as pessoas que foram agraciadas, por assim dizer, com as políticas de crédito consignado, de aumento do emprego formal e das políticas sociais e tal, das políticas sociais compensatórias, muitas vezes viram isso não como produto de uma ação política governamental, de um governo de colaboração de classes com perfil de centro-esquerda, mas viram por Deus, pelo mérito, né, pela dádiva, né? Daí o crescimento das formas de coesão social neopentecostais numa época de ausência de coesões sociais tradicionais no campo da esquerda, como o sindicato, o partido, né? As formas de organização coletivas e tal. Então, nem sequer se colocaram como defensoras do governo ou impediram que aquelas manifestações pudessem ter naquele governo o seu alvo central. É claro que o governo tem a sua responsabilidade. Por exemplo, quando a Dilma finalmente anuncia uma resposta aos atos, ela propõe um tal pacto. Esse pacto tinha acho que 5 eixos, né? E alguns deles falavam em reforma política, né? Tocavam nas questões sociais, saúde, educação e tal. E o primeiro deles praticamente anulava a possibilidade efetiva de todos os demais, né? Que era a manutenção da responsabilidade fiscal. Perceba, o que a Dilma anunciou como resultado da sua audição das ruas, né? O governo ouviu as ruas, era justamente a manutenção daquilo que havia produzido a degradação da vida social nas últimas décadas. A responsabilidade fiscal, a política de austeridade. E que não é um fenômeno só brasileiro, basta olhar para o sul da Europa e mesmo para a Europa Central. Para lembrar aí que junho também é interpretado por alguns autores na esteira, né, daqueles movimentos que vêm como, digamos, consequências da crise de 2008, né, que vão, a Praça na Espanha, Praça Tahrir no Egito, Primavera Árabe, Occupy, Juventude Arrasca em Portugal e por aí vai. Né? Portanto, o governo reagiu quase que dizendo, vou dar continuidade à degradação da vida social, apenas aumentando um pouco algumas políticas sociais compensatórias, vai tentar o mais médicos e tal. Ocorre que, curiosamente, né, isso, um dos eixos, por exemplo, que a Dilma acaba ali permitindo é mais força ao Ministério Público, é dali, inclusive, que o teor repressivo adquire o caráter de um padrão, né? Acho que a gente aqui que teve nessas manifestações de 2013 e teve nas seguintes, percebe que até mesmo do ponto de vista tático-militar, digamos assim, virou um padrão. Né? As manifestações já são reprimidas no início, já são cercadas, depois são perseguidas pelas ruelas, os manifestantes são perseguidos. Geralmente começava na hora do Jornal Nacional, inclusive. Sim. Quando o Jornal Nacional ia começar, a bomba começava a explodir em cima do povo. É isso. Por exemplo... Que é pra poder mostrar que quem tava ali era vagabundo e a polícia estava reprimindo porque tinha que reprimir. Eu acho que o ato... o ato, por exemplo, o ato da greve geral, em 2017, né? 17. Ele já nem começa. Quer dizer, quando ele vai começar, quer dizer, tem o ato porque tem muita gente, mas quando ele vai sair em passeata, ele já é atacado pela polícia. Então, assim, é como se a polícia tivesse ali adotado uma linha mesmo, né, que alternava as bombas, as bombas de efeito moral, as bombas de gás, depois cerca as ruas, né? Tinha um padrão tático ali de linhas altas, ali, Fernando Diniz. Né? Isso que aumentou, né? Aumentou a potência, né? Antes mesmo de em 2017 já assim. tinha lei antiterrorismo também, né? Já. Sim, então, e aí, por exemplo, vem a lei antiterrorismo, o papel do Zé Eduardo Cardoso, né, ali... como ministro da Justiça, garantindo os expedientes repressivos. Depois isso vem, por exemplo, a escala estadual, no Rio de Janeiro, por exemplo, a lei da proibição das máscaras, né? E uma série de instrumentos legais que são criados de forma casuística para aumentar a repressão, que vai até a Copa do Mundo. Né? E isso fortalece o papel
de um setor coercitivo do Estado, que é do qual vai graçar o bolsonarismo, que vai alimentar o bolsonarismo, não dá para esquecer isso. E aí o caráter um pouco, digamos assim, sórdido e ao mesmo tempo irônico é que a Dilma vai ser caçada pela responsabilidade fiscal. Claro que não é por isso que ela é caçada do ponto de vista real, mas do ponto de vista formal jurídico é isso que é utilizado, né? A delação premiada que vai estar ali, né, que a Dilma cria os mecanismos para que ela possa ser usada, né, a partir de 2013, vai ser usada na Operação Lava Jato. E, para não me estender aqui nessa resposta, né, a ideia de que a política é algo nocivo, a corrupção é o grande mal, e que, portanto, não há um adversário real, né, e sim um sistema abstrato, que é a política e os políticos, né, isso consegue entrar já em 2013. É essa a linha que a classe dominante consegue, sobretudo pela sua imprensa, impor aos atos, né? E eu acho que há, quando eu falei do dia 20, uma inflexão, porque já no dia 20, né, como o Fagner lembrou aqui no início, já tem toda a crítica às bandeiras de esquerda, né? Não são as bandeiras em geral, são as bandeiras vermelhas, as bandeiras identificadas com os partidos de esquerda. Que é quem ia pra rua, tá? Claro, que é quem estava... Não tinha a bandeira PSDB na rua. Não existia. É quase que dizendo o seguinte, se os meus partidos não brincam, ninguém brinca mais. Como não vai poder ter, claro, uma bandeira do PSDB ali, até porque acho que ninguém nunca foi na rua com a bandeira do PSDB na vida. Né? 2015, talvez. Então, assim, não vai poder, né? Não poderá haver outras. A política é nociva. Eu lembro que, por exemplo, né, quando no dia 20 o bloco da esquerda foi atacado violentamente ali no Rio de Janeiro, em São Paulo, pelos neonazistas, aqui por um setor mais lumpen, pago mesmo, pelo sistema, digamos, oficial do Estado, né? Mercenários. O G1 deu uma manchete mais ou menos assim: manifestantes entram em confronto com militantes de partido. Ou seja, os militantes de partido, eles não são manifestantes. Os manifestantes são aqueles que estavam já com a camisa do Brasil, já dizendo meu partido é do Brasil, né? Liberdade. Já uma crítica genérica e neoliberal à corrupção. Isso depois eu até destaco um pouco no meu artigo no livro e retomando um artigo anterior, né, chamado Jacobinismo às Avessas, né, porque a crítica da corrupção, se ela na sua origem, né, porque, vejam só, a esquerda em alguma medida, né, ela também abraça isso, né? Quem é a favor da corrupção? Né? Exatamente. Ocorre que, e mesmo o PT, um dos processos já significativos do transformismo dele é quando ele começa a abdicar de uma postura mais classista e tal para a ideia de ser um partido ético, né? Tinha uma linha um pouco, digamos assim... Uma esteira do pós-impeachment do Collor ali, no 92, teve essa linha. Isso, o modo petista de governar, o republicanismo, a defesa da república, dos valores republicanos. Tem uma mistura ali de Habermas com um pouco de Weber, naquele sentido de que o problema do Estado brasileiro é o clientelismo, né? O seu arcaísmo, são as relações privadas, né? Que se confundem com o público, né? Ocorre que na origem da crítica à corrupção, né, se a gente pegar a origem jacobina, por exemplo, né, aquilo tem um sentido russoniano de proteção do público contra os interesses privados vis, né? Claro que isso era uma ideologia, mas à época era uma ideologia revolucionária de uma classe que então era revolucionária, né? Ou seja, na luta contra a aristocracia, contra a nobreza, contra os privilégios, e a constituição de um Estado baseado na igualdade jurídica dos cidadãos, há que se proteger o bem público dos interesses privados. Claro que isso vem cheio de mistificação, né? E, sobretudo, a mistificação principal, que esconde o conteúdo de classe desse próprio Estado baseado na coisa pública. Mas ali tinha um sentido, bom, o Robespierre é o incorruptível, né? O apelido dele. Aquilo ali tinha digamos, o momento de verdade dessa ideologia era a verdade do momento ali, fazia sentido, aquilo tinha um sentido progressivo, né, na história. Tratava-se de proteger o público dos interesses privados. Ora, a anticorrupção de origem udenista, que é retomada e requentada pela lógica neoliberal, é o oposto, né? É ela que vai estar na Lava Jato. Ou seja, a ideia de que o mercado é o espaço idôneo e salutar para a resolução das questões sociais, econômicas e mesmo políticas, né? E o problema é, curiosamente, a política, o Estado. Aonde há Estado, há política, aonde há política, há político, aonde há político, há corrupção. Trata-se, portanto, né, de proteger a coisa privada, os interesses privados, do malvado Estado público,
Muita gente diz, o Moro era da CIA ou é da CIA e tal. Isso não tem tanta importância, digamos, efetiva, né? Qualquer vínculo dele orgânico com a CIA. Alguns brincavam, né, quando ele foi com o Bolsonaro nos Estados Unidos, que Ele pegou o Wi-Fi de Langley, entrou automaticamente. Entrou no automático, né, e tal. O importante é que havia uma convergência entre essa linha dos lavajatistas e a política neoliberal, e a lógica neoliberal. Que era o seguinte, como pela lógica do Estado, a corrupção, a solução é privatize. Como a minha gestão dá problema, eu, Estado, porque era isso que eles estavam dizendo, eram todos agentes do Estado, vamos vender, para não dizer que isso aconteceu há pouco tempo com o meu clube, né? Eu ia falar isso agora, inclusive. Eu ia usar a política acabou com o Vasco nos últimos 20 anos. Por acaso, o mesmo grupo político responsável por 90% dos problemas vendeu, disse assim, olha, eu sou muito ruim, porque a política é muito ruim, vou vender para alguém privado. É atestado de incompetência, Parece né? Afinal, muito- atestado de incompetência. Parece muito com o que a gente ouve aí de fato, né? E aí, olha, em junho, há uma mutação ali, e de fato... Há uma transformação no próprio componente social. A partir do dia 20, você percebe que há um outro setor social, sobretudo dos estratos médios, que não estava presente nos primeiros atos e que vai às ruas já encampando essas novas bandeiras. Então há uma inversão entre ficção e realidade que o discurso de fato, quando ele era mentiroso da imprensa, a gente ia para os atos contra transporte. Chegava em casa e via que tinha ido nos atos contra a corrupção. Sim. Até que de fato os atos viraram mesmo Sim, contra a corrupção. Né? o primeiro ato, se eu não me engano, o primeiro grande ato, né? Porque eu me lembro que Começa o que no dia 6, o tem que os rolou menores. ali em São Paulo, aí tem uma repressão policial brutal, e aí antes do dia 20 teve, se eu não me engano, no dia 17 e um no dia 13, não é isso? 13 e 17. Então, no dia, eu me lembro... 13 é o que a porrada come lá em São Paulo, que o e cinegrafista aí, perde o olho. isso. E aí o que pra mim é muito claro é que até o ato do dia 17, um dos estratos que você chama da burguesia, da classe dominante brasileira, que é a imprensa, ela trata aquelas manifestações de uma forma. Manifestações eram legítimas, até ali aquele momento ninguém era chamado de vagabundo, ninguém era chamado de... Não era vagabundo, era vândalo, o termo era vândalo, né? Que virou depois, né? Até aquele momento a mídia não tratava ninguém como vândalo. A mídia começa a tratar como vândalo a partir do momento... E aí a mídia começa a tratar como vândalo e aí ela encampa... Não, perdão, eu tô fazendo a inversão. No início ela chama de vândalo e vagabundo, etc. Mas o Jabor faz a exatamente. viragem. Era aí que eu ia chegar. Se eu não me engano, no dia 18 de junho, na coluna do Arnaldo Jabor, no Jornal da Globo, inverte a chave. A partir dali, aquele momento, alguém teve um insight e fala, opa, eu acho que agora é a nossa hora. E aí entra o Arnaldo Jabor falando uma série de barbaridades, aí fala de PEC 37, fala de um monte de coisa, etc, e muda toda a chave. E aí Sininho vira a grande líder anarquista. A grande líder anarquista que vai, enfim, tomar o Estado junto com o seu companheiro, enfim, aí cria-se a ideia dos grandes líderes, né, aqueles que foram todos perseguidos e presos, enfim, muitos até hoje, enfim, sofrem perseguições. Muda a partir dali, né? Você acabou confirmando o que eu ia trazer agora. Eu acho que a classe dominante brasileira, né, se fazendo representar naquele momento, talvez pelo seu principal partido ali, a imprensa, né, a grande imprensa, e vai lembrar que aí você tem em 2013 o início mesmo de uma crise de hegemonia, ou seja, o projeto de concertação social petista começa a fazer água, mas isso não significa de cara o fortalecimento dos partidos tradicionais da direita. E isso vai dar tônica dos últimos 10 anos. O PSDB, né, ele de fato é derrotado nos governos petistas. Né? Ele é derrotado porque, em grande parte, o PT mostra que ele é mais capaz de aplicar um projeto de estabilização do capitalismo periférico do que os próprios partidos criados. Sou melhor social-democrata do que você que leva no nome, né? Quase. O Zé Dirceu é um tapa na cara da burguesia brasileira, porque ele diz, olha, para fazer o que vocês querem, eu faço melhor. E faço com mais apoio social. É claro que a massa da burguesia, né, no sentido do somatório dos burgueses individualmente, nunca topou o Lula, nunca topou o Zé Dirceu, sempre foram, né, os grandes. O Lula não sofreu propriamente uma oposição visceral depois do Mensalão até
2014, né? Mas nunca foi uma figura benquista no country club. E continua não sendo. Continua não sendo. Então há um pouco daquilo de que, na primeira oportunidade, o Rastinag, né, o aventureiro, tem que ser expulso aqui dos grandes salões. Ocorre que a classe dominante brasileira colocou em movimento, e eu acho que aí está a contradição que explica o sentido do processo seguinte. A democracia liberal brasileira, assim como as democracias blindadas dos anos 80 para cá, na Europa, Estados Unidos, são basicamente democracias desmobilizatórias, né, de caráter tecnocrático. Né? A política sempre adquiriu um sentido negativo no discurso neoliberal. Política é ali a eleição. A gente não faz política. Né? A gente faz o que tem que fazer, o que é técnico. Se você criticar é porque você está fazendo política, populismo, demagogia e tal. Essa sempre foi a tônica. E, claro, a política, quando existe, se reduz às esferas institucionais, parlamentares e tal. Você abre o caderno de política, né? Era aquilo, né? A chamada pequena política, os arranjos, né, dos bastidores, o papo no cafezinho, né, da Globo News e tal. Conversei com o senador, ele me disse que vai ter maioria. Ou seja, em 2013, isso cai por terra. E cai por terra por dois motivos. Primeiro, que há uma mobilização de massa que não se via há anos no Brasil. E depois, que a classe dominante brasileira reage a isso com um amálgama curioso, né? Amalgama dois aspectos. Um deles, a crítica política, a crítica aos políticos, a crítica à corrupção, isso já presente como um elemento estrutural, ideológico, discursivo das democracias neoliberais, mas agora adquirindo um caráter de mobilização. É uma mobilização da antipolítica. Não é mais a antipolítica do sofá em casa. Né? Não é mais a antipolítica do afastamento, do distanciamento. Ela coloca em movimento massas, sobretudo massas de uma pequena burguesia conservadora, que vão se mobilizar pela antipolítica. É a política da antipolítica. É a política da antipolítica. E a política da antipolítica agora com teor mobilizatório. Isso volta em 2015, e a classe dominante brasileira se vale, enquanto base de massas desses setores conservadores, para instilar diuturnamente a necessidade de um golpe de Estado, né, do impeachment, possivelmente esperando que essas massas, uma vez feito o golpe, né, e uma vez tendo sequência um governo, digamos, tampão, né, do Temer, que seria marcado por uma ilegitimidade baseada no seu pecado original, né, é um governo que nasce de um golpe, embora os ideólogos do regime e do golpe tenham visto isso até mesmo como positivo durante o governo dele, porque como ele não tem contas a prestar, não tem pretensões eleitorais, ele pode aplicar o remédio amargo, sim, que normalmente um político não pode, porque ele tem pretensões eleitorais e tal, o Temer não tinha. Então, ou seja, eles vão transformar, lembrando o Goethe, né, a praga em bênção, né? O Temer chega a ter 3% de popularidade, mas isso é visto como algo positivo, porque aí sim ele pode aplicar o pacote de contra-reformas. Não, né? Teria nada a perder. Não teria nada a perder. Possivelmente a classe dominante brasileira anelava, né, esperava que em 2018, essas massas que foram base social do golpe iam simplesmente sufragar nas urnas o nome de um candidato orgânico, de um partido tradicional da Geraldo Alckmin era o nome. Geraldo Alckmin, ou seja, era o menos... Tentaram o Meirelles ali, mas era o Alckmin. Era o menos asséptico num cardápio totalmente asséptico, né? Sem graça. O que já expressava essa crise orgânica da burguesia brasileira, ou seja, o distanciamento entre a classe social burguesa e os setores médios e os seus partidos tradicionais. Desde o governo Lula, eles não se recuperam. Né? O PSDB, durante os governos Lula, né, é uma espécie de, digamos, parafraseando Marx lá, né, que disse uma vez, triste do partido que chegar cedo demais ao poder se vê obrigado a implementar o programa do seu adversário. O PSDB via na oposição o seu adversário implementar o seu programa, né? E se enfraqueceu. Teve a possibilidade de crescer com a 2014, de se apoiar no processo da tentativa do Aécio, isso é derrotado, mas com o golpe adquire a esperança de que pode retornar ao poder. E o fato é que esses setores médios que foram mobilizados não voltaram para casa. Eles seguiram mobilizados, fora de casa, em casa, nas redes, e desenvolveram, né, uma vocação de poder, ou seja, eles construíram um projeto próprio de salvação da sociedade brasileira da crise, que, claro, incorporava o programa neoliberal, mas ia muito além. E diria até que o programa neoliberal era secundário para eles. A grande questão estava na crítica justamente àquela ascensão social dos anos anteriores,
né? Ou seja, é como se tivesse havido um certo encontro de tempos desencontrados. Ou seja, na crise do lulismo se acirra o sentimento dos setores médios, né? O ódio de classe dos setores médios, aqueles setores que na fase áurea do lulismo tinham ascendido, né? Daí a crítica aos rolezinhos no shopping, aos aeroportos que mais parecem rodoviárias. Ou seja, esse sentimento pequeno burguês, esse sim, tipicamente fascista, né? O chamado temor da proletarização, né? Tem tanto temor pela crise de se tornar um simples trabalhador que passa a entender como responsável pela sua crise, não o grande capital, o neoliberalismo, a retirada de direitos e tal, mas sim, né, não a oligopolização, a concentração do capital, né, mas sim aqueles de baixo que se organizam, se mobilizam ou que simplesmente entram na universidade não sendo propriamente brancos e tendo frequentado as escolas de elite. É o horror das empregadas domésticas, né? O direito delas, né, os direitos trabalhistas sim, né? Vocês lembram quando teve a PEC, né, das trabalhadoras domésticas. 2012, por sinal. E isso fica também até marcado, Felipe, esteticamente, assim, né? Não só pela cor daqueles manifestantes, né? As manifestações começam a ficar cada vez mais brancas, mas eu me lembro também, isso aí já estou falando de mais tarde, né, ali 2015 e tal, numa autoafirmação dessa posição que eles, na verdade, queriam ocupar. Então, assim, as mulheres com taças de espumante no meio da manifestação e tirando fotos e brindando daquela, né? Como se fosse uma festa mesmo. Confraternizando com a PM. Festa, uma festa que tinha espumante. Isso. Ou seja, afirmando ali um pouco de consciência de classe. Tá? Inclusive uma classe que nem é realmente um pouco não, é a consciência total de classe ali. Mas pelo menos a pessoa ir pra uma manifestação levando um Xandão e postar no Facebook que estava lá do lado do Pátio da Fiesp, confraternizando com um policial, ela tem total consciência da classe que ela pertence. Embora seja uma consciência de uma classe já bem degenerada, né? Isso é curioso, porque esses setores médios conservadores, né, eles não vão, digamos, se fazer representar pelos partidos tradicionais, nem pelo PSDB, nem pelo DEM. Eles vão encontrar, a partir de toda uma plataforma política que eles desenvolvem de crítica ao sistema, aos corruptos, a tudo aquilo que o próprio regime democrático liberal e a burguesia tinha instilado, tinha fortalecido durante anos, né? Mas vão entender que também o PSDB é corrupto, que também o DEM é corrupto, que todos os políticos são corruptos, e eles vão encontrar onde os seus representantes, né? Eles vão encontrar em dois estratos, digamos, estatais, né? Em duas corporações do Estado que tinham adquirido força justamente pela forma pela qual a burguesia tratou 2013. Os militares e o judiciário. Ou seja, aqueles que não são políticos, né? Aqueles que não entram no jogo sujo da política, que estão lá pelo seu mérito, né? Pela sua missão. E como aqui é rádio, a gente tem que falar, aspas, tá, gente? Claro, isso aí, claro. Porque... não, se tirar minhas aspas aqui, eu tô cancelado. Ou seja, a ideia de que eles não fazem política... Não, e olha só, veja bem, o fato da repressão em junho de 2013, voltando a esse ponto, ter sido significativa, isso também fortaleceu na cena política o papel dos militares. Basta ver o peso que eles têm no processo do golpe e no governo Temer. Eles limpam a esquerda da rua, claro, pra abrir, né, esse caminho, e eles mesmos acabam se locupletando disso, porque eles estão posando lá. Claro. Com Caveirão. Com a galera aqui, a gente não bate com esses... Eles não são vândalos, eles são manifestantes legítimos. São brasileiros. Esses são brasileiros. Na base dos patriotas, né? Sim. E o judiciário, que com a Lava Jato, né, vai adquirir um papel ali proto-bonapartista, né, de fazer política abertamente no lugar daqueles que deveriam fazer, né? Estão limpando a política dos políticos, né? Que inclusive a Lava Jato não vai só, ela vai preferencialmente, né, contra o governo PT e seus aliados, né? Mas ela vai ali, ela pega um leque... Pega umas cotas ali. Ela pega... Claro que ela poupou o PSDB, claro que ela poupou nomes do capital mais orgânico. Pega o Cabral. Mas ela pega gente que não tinha nenhuma perspectiva de esquerda. Basta lembrar aqui o Sérgio Cabral, que agora é influencer, né? Então, TikToker. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica.
Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Vale lembrar que tem camisa crítica também no Armazém do MST e na livraria Leonardo da Vinci, ambas no centro do Rio. Passe lá para conferir os materiais, breve em São Paulo e, quem sabe, em mais cidades. Camisa crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. E que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Ô, Demier, uma pergunta aqui. A gente está 1 hora já falando sobre esse tema e aí eu sempre... Eu fico um pouco angustiado quando toca nesse tema, porque a gente que é de esquerda, que vive num país, né, do capitalismo periférico, a gente está sempre sujeito a passar pelas mesmas tragédias, né? Já diria Marx, né, inclusive. E, todos nós aqui estamos na faixa dos 40, menos a Luara e o Caio, né? A gente ainda pretende viver muito, né? A gente pretende viver muito ainda e espera não viver nem de longe os anos que nós vivemos em função de depois de todo esse processo, enfim, o golpe Os em últimos Dilma, 4/6. o golpe em Dilma, enfim, a retirada, as contrarreformas, a eleição, o fascismo chegando ao poder pela eleição e não pela tomada pela força, né? Depois de todo esse processo, aí e nesse meio todo ainda teve uma pandemia, né? Para tornar o negócio o cenário ainda mais caótico, né? E aí eu fico muito angustiado com isso, assim, porque não foram anos fáceis que nós vivemos posterior a esses dias que o livro trata. E aí eu queria perguntar para você, dentro da sua perspectiva, dentro da perspectiva que o livro traz, o que nós aprendemos da ação prática política com tudo isso, para que a gente não repita os erros enquanto esquerda, né? Uma vez que a gente está no poder novamente, enfim, o governo hoje, ele, por mais que também seja um governo de concertação, a gente tem aí o Lula como presidente e o Geraldo Alckmin como vice, e a gente brinca que olha o Geraldo Alckmin, agora te olha assim e fala, pô, o chuchu tá até com tempero e tal, né? Mas a gente sabe o que significa isso, o que aconteceu para que a gente chegasse ao momento que está rolando hoje, né? E o que a gente aprendeu disso tudo, assim, para a gente não errar daqui para frente? Haja vista, como falei, nós pretendemos viver muito ainda, né? E não queremos passar pelo desespero, pelo terror, pela tristeza que foi passar por esses anos aí. É uma questão difícil. Pergunta fácil. Mas o professor está aqui para isso. Professor Diniz. O professor tá pra fazer pergunta, né? Pra responder alguma é mais difícil, mas vamos lá. Só para complexificar um pouco mais, você falou nas suas respostas anteriores da mobilização dessas camadas médias, né? Da política mobilizada. E a gente tem algum legado de mobilização popular a partir de 13, de classes populares que passaram a ver na ação direta, nas ruas, a possibilidade de ação? Tem. Eu acho que digamos, embora tenha havido uma inflexão lá no dia 20, né, acho que o processo só é derrotado mesmo em 2015, né, final de 2014. Então, pelo menos a onda conservadora a gente pode datar ali, né? Eu até organizei uma coletânea com a Regiane Roeveler, chamada Onda Conservadora, que saiu em 2016, Eu tenho esse livro, inclusive. eu acho. Isso é 2016. A ideia era marolinha. O amigo Eduardo Tomazini tem um artigo, inclusive, nessa Sim, coletânea. Dudu Tomazini, grande lateral direito. Embora tenha largado o Soviet, né? Mas seguiu... Traidor? Transferiu-se. Não, é profissional, seguiu Seguiu a carreira aí. Seguiu o destino dele, né? Agora, eu acho que esse processo se fecha, né, ali com o golpe, com as mobilizações e o golpe. E claro que a eleição de 2014, embora a Dilma tenha vencido,
né, ela já marca no primeiro turno uma vitória muito grande, né, dos setores conservadores, elegendo aquele que à época era o Congresso mais conservador, né? Até agora. O terceiro Congresso mais conservador. Mas você tem, na sequência, você tem aqui ainda, né, a mobilização dos professores em greve do CEP, você vai ter algumas greves de categoria chamadas greves selvagens, né, nos canteiros de obra, ocupação das escolas. Depois a ocupação das escolas com táticas e uma forma de organização que lembra muito o junho, até com pessoas da mesma geração, né? E também, claro, né, a mobilização que a gente já citou aqui da greve geral, a luta contra o Temer, a luta contra o Ele Não, a primavera feminista. A organização dos entregadores de aplicativo. O break dos aplicativos, A greve dos garis foi antes. A greve dos garis foi no ano... 14. A greve dos garis foi 14. Foi logo depois. E... vidas negras importam. Você tem também uma cultura de lutas da esquerda. O fato é que ela existe, ela subexiste, ela tem que ser aproveitada, né? Eu acho que isso, inclusive, está no caminho para a situação, está no caminho da resposta para a situação atual, que é apostar na mobilização, né? Mas volto para dizer o seguinte, né? Que no cenário da luta de classes, né, prevaleceram as lutas de mobilização de direita, né? A direita ganhou as ruas mobilizando, né? A classe trabalhadora, por assim dizer, né, como se ela atravessasse uma sequência de derrotas, né? Ela sai às ruas em 2013 não se vendo como classe, né, e acaba vendo as suas manifestações transformadas em manifestações opostas aos seus interesses, né? Embora não tenha talvez se apercebido disso, né? Em 2014, ela aposta novamente num governo de concertação social, de conciliação de classes, vence no segundo turno, apertado, mas vence, mas vê já no início do ano seguinte o governo adotar o programa do candidato derrotado, né, com Joaquim Levy e toda a política de austeridade da Dilma. Finalmente se vê derrotada com um golpe, né, no Temer, né? Depois a derrota da reforma trabalhista, depois a derrota da vitória do Bolsonaro, né, e aí depois a sequência dos anos de catástrofe que a gente viveu, né? Por outro lado, a classe dominante brasileira, nesse processo em que obteve, digamos, essas vitórias sobre a classe trabalhadora, né, também se viu politicamente derrotada, né? Ou seja, viu as suas próprias organizações políticas ruírem, né? Ao ponto de, em 2018, né, terem que se curvar, né, a uma entourage lumpen, né, obscura, que amalgamava os setores mais vulgares e, digamos, parvenos, né, que o Marx citava lá, né, que aqueles setores que vinham ali, né, do submundo da política, do baixo clero, né, donos de empresas suspeitas, gente de origem e fortuna duvidosas, como Marx dizia, né, uma série de arrivistas, né, e aí entrava dono de prostíbulo, entrava sanfoneiro de bordel, ator pornô, arrependido, entrava tudo, né? Aí claro que o Brasil tem as suas particularidades também para compor o seu lumpesinato político, né? E a burguesia brasileira entrega o poder para esse pessoal. Portanto, ela é vitoriosa em 2018 economicamente, socialmente, mas ela politicamente é derrotada com o Bolsonaro. O que determinou a cena política dos 4 anos do governo Bolsonaro foi um enfrentamento entre as instituições decadentes de uma democracia liberal blindada, né, tentando preservar o regime anterior nos marcos da austeridade, da retirada de direitos. Nisso ela tinha todo o acordo com o Bolsonaro, assim a reforma da Previdência foi saudada numa noite de amor entre os telejornais e o bolsonarismo, né? Mas no dia seguinte, né, ela criticava a forma do Bolsonaro conduzir a política, ou seja, na verdade sabia que tinha ali um governo de turno que almejava ir muito além daquele regime, né, que não se sentia confortável com aquele regime e tramava, não só na calada da noite, mas na aurora do dia, né, contra o regime o dia inteiro, né? A luta, e a ponto da gente à esquerda, né, e a classe trabalhadora de modo defender geral, as instituições. tem que defender as instituições, ver a Globo como aliada, Defender a Globo, ver o Xandão como nosso salvador, né? Esse foi o cenário, né? A gente lá nas Coxias viu no Procênio, né, ali na frente do palco, né, numa menção aqui honrosa, né, ao nosso
Zé Celso, que hoje se foi, lembrado aqui pelo Fagner, né, viu ali na cena, na frente do palco, né, um enfrentamento entre expoentes de um regime combalido de 88, né, tentando frear, né, as ambições de uma liderança de tipo neofascista, com ambições bonapartistas, que tramava mesmo um golpe, né? Não só tramou, como tentou. Claro, várias vezes. E uma classe dominante que durante esse tempo todo, vale dizer, durante esses 4 anos, achou que poderia controlar o Bolsonaro, né? Esquecendo ali do Balzac, né? Que quando começam as ambições, cessam os sentimentos ingênuos, né? Ou seja, a ideia de que poderia domar o Bolsonaro, né? Isso tudo Paulo foi... Guedes seria o Claro, grande isso foi até o final. Né? Tiveram todas as oportunidades para tirar o Bolsonaro do poder, mas tinham mais medo de um processo que tirasse o Bolsonaro do que do próprio Bolsonaro, né? O próprio Partido dos Trabalhadores, por estratégia política, achou melhor derrotar nas urnas o Bolsonaro e não tentar seguir em manifestações de massa, o que também se explicava pelo próprio contexto da pandemia e tal. Mas o fato é que em 2022 já há uma mudança, né? Depois de novamente uma tentativa de terceira via frustrada, né? Embora muito insensada pela grande imprensa, né? No último nome foi a Tebet, mas que obteve lá míseros 4, 5%, tal. Mas o grande capital no segundo turno não tem a mesma postura que teve em 2018, né? Já percebe que é muito perigoso seguir com o Bolsonaro, né? Que talvez seja possível conciliar de novo, né? O Fagner lembrou do Alckmin, né? A chapa do Lula é uma chapa do regime de 88, dos antigos adversários do regime de 88, contra uma revista de ambições golpistas, que tramava contra o regime. Né? É mais ou menos isso. Isso produziu um regime de, mais do que, diria, conciliação, quase que de unidade nacional. Né? Você não tem a oposição, é o fascismo, é o neofascismo, né? Mas aquela oposição burguesa tradicional, né? Ela hoje está lá, mas não se assume como oposição. Né? Olha o que é o Centrão. Né? E o objetivo do Lula é fazer um governo de todos contra o bolsonarismo. Né? Com a ideia de que posso eu, Lula, convencer a classe dominante brasileira de que eu sou melhor para gerir os negócios do que o bolsonarismo. Né? E, claro, né, para isso vai montar um governo que vai do União Brasil ao PSOL. Em Portugal é a Geringonça. Aqui é a gambiarra. Né? Não, e aqui vai além, né? Porque mesmo os setores da oposição bolsonarista, a depender da medida, votam a favor. A gente teve isso no arcabouço fiscal. E o Centrão... Está tendo na reforma tributária também. E vai ter. E o Centrão vota, ou seja, o Lula quer o Arthur Lira. A gente da esquerda vê que é perigoso governar ao lado do Arthur Lira. Né? Mas o projeto do governo é um governo que inclua o Arthur Lira como base, ou seja, e a gente da esquerda... Mas é possível não incluir? Aí a gente volta para os ecos de 2013. É possível se livrar da ameaça bolsonarista sem mobilização, sem aposta na mobilização? Porque a direita se mobiliza, né? A grande imprensa se mobiliza no sentido da construção de um consenso ideológico de que o governo, até para evitar o bolsonarismo, né, deve compor com o leque mais amplo possível e fazer as tais reformas. Né? Austeridade, né? Arcabouço fiscal. Né? E a gente, né? Ou seja, é possível agora repetir o caminho de novo sem o golpe? Mas Felipe... Eu acho que, assim, em que medida não é ingênuo também pensar em termos de mobilização, principalmente depois que a gente viu no 8 de janeiro, sabe? Que a mobilização dos caras é disposto àquilo ali, que eles têm. Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de clareza sobre isso, assim. Eles têm um amplo apoio de, pelo menos, os estratos mais baixos ali das polícias. Então, assim, em que medida essa mobilização realmente não vai ser... ou capturada, ou mesmo reprimida de uma forma sangrenta, assim, dentro do que a gente tem hoje, com a mobilização ali do bolsonarismo muito forte, muito mais coesa do que a gente jamais imaginou.
Sim, essa é uma preocupação, né? A questão é que, em que medida a resposta a isso pode ser a aposta de que o Lira é mais confiável do que um Eduardo Cunha, por exemplo, né? De que agora a classe dominante brasileira, tendo passado pelo bolsonarismo, vai saber que é melhor apostar no governo do Lula, né? Apostar numa reeleição do Lula, de modo a evitar que as rédeas do Estado sejam tomadas de novo, né? Pelo neofascismo, né? Me parece muito arriscado, né? A ideia de que o fascismo pode ser contido, né? Com uma aposta na confiança do centrão, né? Com uma negociação. Veja, a classe dominante brasileira, ela se viu obrigada, isso fica muito claro na grande imprensa, a legitimar, a naturalizar aquilo que ela sempre condenou, até da perspectiva do udenismo anticorrupção, né? Olha aí a troca de favores, a troca de cargos, olha, eles estão liberando emendas em nome Ou de... mesmo todas as evidências, né, de rachadinha, de compra de imóveis pelos, Não, né, a ciência bolsonaristas, a ciência política dos telejornais, né, os especialistas viraram isso, eles estão fazendo... o governo foi bem, ele conseguiu liberar tantas emendas em troca de tantos votos. Isso para garantir o quê? Uma das palavras mais tradicionais da ciência política mainstream, portanto conservadora, virou agora uma bandeira mesmo da esquerda radical, garantir a governabilidade, né? Governabilidade sempre foi... sim, você está falando de agora. Sim, de agora. Sim. Né? Garantir a governabilidade... Era o toma lá da cá, né? E agora... E governabilidade sempre foi uma preocupação no sentido de proteger as instâncias liberal, democráticas da ameaça popular, né? É como você blindar elas, né, das pressões populares. Como é que eu faço aquilo que tem que ser feito do ponto de vista do capital, né, já que eu estou cercado por uma população que certamente, do ponto de vista objetivo, vai ser afetada por isso? Como é que eu garanto governabilidade? Formando maiorias amplas, né, formando um grande centro conservador, aquilo que alguns vão chamar do presidencialismo de coalizão, né, ou mesmo numa visão mais crítica de uma democracia de cooptação, né? O governo, para governar, precisa montar um leque que vai muito além do seu próprio campo. Ocorre que agora se faz isso, mas para aprovar medidas que, salvo algumas questões importantes, mas pontuais, e diria que muitas delas mais no nível da propaganda propriamente, né, do que do ponto de vista de medidas econômicas, né, não são favoráveis à classe trabalhadora. O que eu estou dizendo é o seguinte: se a vida social não melhorar, se não tiver aumento do emprego, da renda, das condições de vida, do transporte, da moradia e tal, quem vai crescer com a mobilização é o neofascismo. Não vai ser apenas com bons twitters e discursos, né, do Ministério das Mulheres, da Cidadania, dos Direitos Humanos, que as bases de massas da classe trabalhadora vão sair do bolsonarismo, se a situação se radicalizar. E para isso tem que se mobilizar. E não é só uma questão econômica. Claro, há todo um avanço reacionário, né? Um avanço das ideias reacionárias nos últimos anos que, enfim, por exemplo, a minha mãe, né? Minha mãe, ela ficou surpresa. Felipe, como é que pode o ex-ministro da Saúde, o Queiroga. Não, o Pazuello. Felipe, como é que o Pazuello pode ter sido eleito depois de Manaus? Eu falei, mãe, ele foi eleito por causa de Manaus. Perceba, não é apesar de Manaus. Ele foi muito bom, mas em Manaus teve aquilo tirou alguns votos, e aí ele teve menos. Não, ele teve os votos por causa de Manaus. Assim como a Damares teve os votos em função das barbaridades que ela defende. Ricardo Salles teve 5 vezes mais votos que a Marina Silva. Sim. E aí se vê também, eu acho que parte da autocrítica que a gente está falando e tem se falado e cobrado, principalmente do PT, dos governos petistas e tudo, que faltou, assim, acho que pensar, esse tensionamento, né? Porque quando eles fazem essa disputa aí de valores mesmo, você vê que os caras lá na cidade, no municípiozão de interior, vai e vota proibição do aborto na Câmara, entendeu? Sim. E não tem um vereador seja, né, do PT ou então de esquerda, que não vai tensionar e falando, nós vamos colocar aqui em pausa o debate, seja do aborto, da legalização da maconha, das coisas relacionadas à esquerda, mas não só isso, a própria taxação de grandes fortunas, para poder
trazer esse debate, porque aí vira manchete, aí vira disputa, olha só quem que é esse maluco, e daqui a pouco se projeta, né? Eles fizeram muito bem isso. Acho que a gente, com essa coisa do republicanismo que você citou, da separação, tanto, né, dos poderes, foi muito mais conservador nas formas, né? E foi E um aí momento de defensiva também, né, Luara? A gente acabou ficando mais na Total. defensiva do que propondo mesmo. Mas aí eu acho assim, até quando a gente fala, só para completar, ô Felipe, quando a gente fala de mobilização, eu acho que é importante para as pessoas que estão nos ouvindo entenderem que nós não estamos falando do vem pra rua, saca? Sim, O que aconteceu, por exemplo, com a defesa hoje? A gente fez o último programa, né, que a gente gravou, foi sobre a saúde, e a gente vê que chega para a Conferência Nacional de Saúde, assim, uma correlação de forças bem mais diferente. Houve uma ocupação dos espaços dos conselhos, né? Então, esses trabalhadores da saúde, profissionais da saúde, a gente que pensa a saúde, ocupou esses espaços. Assim também aconteceu vinha uma onda conservadora muito grande sobre os conselhos tutelares, né? Sim. E aí houve uma chamada para esses espaços também serem ocupados por pessoas, pelo menos, né, progressistas, minimamente progressistas, porque o negócio estava arrasador, assim, com gente conservadora, reacionária, nível Damares, assim. Então, que a mobilização não precisa acontecer nem só nas ruas, ou se for para as ruas, por favor, mais organizar do que 2013, mas também nesses espaços que são institucionais, mas eles não são exatamente partidarizados. Então, acho que houve também uma ideia de pensar muito a política de forma partidária. Então, ou você é petista, ou você é pessoalista, ou você não está ali organizado em nada. Então, talvez a partir das categorias, né, das entidades de classe, enfim, também são possibilidades aí que a gente sempre vem trazendo aqui para as pessoas, porque senão vira a passeata pela paz, né? Aquela coisa. Claro. Eu acho que o horizonte político da esquerda foi sendo reduzido, né, drasticamente, né? Em parte, ele foi reduzido pela correlação de forças, né? A gente, em situações defensivas, começa a lutar para garantir o básico, né? Começa a lutar contra ataques. Os anos do bolsonarismo, a gente acordava todo dia, né, com um ataque, né, e tinha que responder de pronto, né? Mas há também, né, uma certa adaptação de parte da esquerda, né, a esse fechamento, a essa redução de horizontes, né? Por exemplo, né, boa parte da esquerda considera que o caminho, né, para superar o bolsonarismo, o caminho para o avanço das reformas sociais, democráticas e tal, é o crescimento da esquerda parlamentar, que a gente vai eleger mais um, vai aumentar a bancada, né? É curioso que, justamente em meio ao crescimento, né, nos últimos anos da extrema-direita, né, a esquerda tenha sido mais afeita a uma construção de figuras parlamentares, né, cada vez mais afirmando lutas setorizadas, lutas fundamentais, lutas importantes, mas muitas vezes descoladas de uma perspectiva mais universalizante de classe, né? Então você vai, porque é mais fácil de eleger do ponto de vista parlamentar, você eleger alguns candidatos com algumas bandeiras que podem travar batalhas importantes, mas muitas vezes descoladas até de um processo de mobilização mais geral, né? Como se fosse possível repetir o etapismo gradualista que o PT tentou outrora, agora com algumas novas bandeiras e tal, e com isso derrotar a extrema-direita, né, abdicando de uma mobilização. Ano que vem, em janeiro, né, a gente vai ter aí 100 anos da morte do Lenin, né? E aí vai lembrar um pouco da imaginação política, né, a ideia de que justamente nos momentos de maior refluxo, né, é que a esquerda deve fazer reflexões, né? O projeto Lenin, digamos assim, tinha tudo para dar errado, né? Se você olhar ali, exilados em Zurique, né? Meia dúzia de intelectuais, vivendo a partir da ajuda de militantes, de contribuição de alguns sindicatos, de dinheiro da social-democracia europeia, alemã, sobretudo, né? Algumas expropriações no Cáucaso, um deles, o Axel Rudd, vendendo manteiga artesanal, morando todo mundo numa mesma casa ali, fazendo um jornal cujo objetivo era unificar as lutas que já existem na Rússia.
as lutas sindicais, as lutas populares, para dizer o seguinte: olha, essas lutas são importantes, mas vocês estão isolados fazendo lutas econômicas, vocês têm que se unir, montar núcleos operários e tem que ter um programa político que vai além dessas lutas econômicas. Até porque a questão central da Rússia é a derrubada do absolutismo e a reforma agrária, que é a questão camponesa. Então, assim, tem que ter um programa político. Como é que a gente vai levar esse jornal para dentro da Rússia, clandestinamente, para formar um partido, né? E esse partido vai construir um projeto de poder. Você lê isso do ponto de vista retrospectivo, né? Tem tudo para dar errado, né? Mas havia um pouco de imaginação política, né? Ou seja, dizer o seguinte: olha, fora, né, de uma disputa de consciência, de uma disputa de organização, de mobilização, não há caminho, né? Não há caminho senão esse, né? E eu coloco o seguinte, né? Sem mobilizar, é possível, inclusive, que o governo Lula possa fazer medidas realmente importantes para derrotar a extrema-direita, né? Ou seja, se a gente também não pressionar do nosso lado, né, para que o governo adote uma plataforma que vá ao encontro, né, dos interesses das grandes massas nas suas necessidades mais sentidas, né, no dia a dia, nas condições de vida, né, é possível que o governo as faça, né? Me parece que não, né? E se não fizer, né, o primeiro alvo será ele e nós, né? Será o governo e nós. Ou seja, se a gente se tornar, né, apóstolos da ordem, né, os defensores da ordem acima de tudo, da ordem e tranquilidade, né, das instituições, né, é possível que quando essas instituições, mais uma vez, sossobrarem, né, porque elas já são um tanto quanto alquebradas pelas opções que tomaram nos últimos anos, é possível que a vítima principal seja a própria esquerda, né, que vai ser mais uma vez vista como a responsável por tudo que está aí, né? Enfim. Olha, boas reflexões. Acho que a gente fechou, inclusive, o programa muito bem. Eu acho que a gente fechou com uma reflexão muito importante. Com que a gente tem com perguntas, né? Com indagações. Como é que o Cesarotti diz que fala? Provocações, né? Provocações. Acho que a gente fechou muito bem. Felipe Demier, Junho e os 10 anos que abalaram o Brasil, 2013 a 2023, livro pela Usina Editorial. Como é que faz para encontrar seu livro, né? O livro que você ajudou a organizar com a Carolina Freitas e o Douglas Barros. E deixa seu recado final. Muito obrigado pela presença. Acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa de 2013 a 2023 e esperar aí o que vem, né? Porque vem mais coisa aí. Foi um prazer estar aqui, né? Uma conversa ótima, assim. O livro, ele... bom, a Carol e o Douglas têm participado de várias mesas aí, estão rodando alguns eventos e tal. Eu fui em alguns debates aqui no Rio, né? A ideia é um livro mesmo que possa ser socializado, divulgado aí com parte do movimento, da militância, né? Do público progressista em geral, por assim dizer, né? E ele está à venda na Usina Editorial, no site da Usina, né? E eu acho que tá tendo uma saída boa, assim, tá tendo uma repercussão boa, bons debates, boas mesas, né? E tá aqui no lado B do Rio é sempre um prazer, né? Sempre anima um pouco o debate, né? Nesses dias, às vezes, meio modorrentos aí, né? É uma injeção de ânimo, de debate. Fico muito feliz. Aqui, vários autores, não vou citar todos, né, dos artigos, mas achei interessante, né, que a orelha é da Virgínia Fonte, já esteve aqui com a gente. O Marco Pestana, né, escreve um artigo, já esteve aqui com a gente. O Demian Mello escreve um artigo, já esteve aqui com a gente. Além do próprio... Marcelo Badaró não esteve, mas já foi indicado pra gente 700 vezes. Vamos tentar trazê-lo. Não conseguiu ainda. Já emplacamos mais autores no livro do que ministros do governo Lula. O Badaró não veio ainda? Ainda não. Vou falar com ele. Ele montou um campus próprio em Piratininga, um campus da UF próprio, fica lá na... Maravilha. E é legal que, assim, entre os artigos tem artigo que fala, por exemplo, de ocupação de moradia, tem artigo que fala sobre implicações urbanas, tem artigo que fala sobre avanço da direita, tem vários artigos, assim, tem até um aqui de como se comportaram politicamente os agentes do campo musical brasileiro, né? Esse é o do Rômulo Matos. Do Rômulo Matos, bem legal, sobre identidade, representação política, enfim, bem legal o livro, a gente já malocou aqui o nosso, vamos tentar alguns aí para sortear para os nossos ouvintes. Obrigado. Não, vou mandar. Obrigado, Demier. Antes de eu me despedir aqui dos meus camaradas de bancada, fazer aqui os reclames, né?
Você tem R$10 por mês sobrando aí, você pode ajudar a financiar o seu podcast preferido, que somos nós, em orelo.cc/Lado do B do Rio. Se seu podcast preferido for outro, não tem nada a ver com isso. Além de ajudar a manter a luz acesa aqui, né, do Lado B do Rio e do Lado B Notícias, você também concorre a brindes, como o brinde da Camisa Crítica. Daqui a pouco eu vou fazer um comentário aqui sobre a Camisa Crítica. Tem acesso às recompensas, como episódios e textos exclusivos, fazendo parte lá da comunidade do Lado B na Orelo. Aí, para quem tá mais tranquilo de grana aí, R$20 por mês. Além de tudo isso, você pode vir para o conselho editorial do Lado B, conversar com a gente, ajudar a preparar o programa, dar feedback. Lá o pessoal faz amizade, manda meme, manda figurinha, enfim. A Orelo aceita apoios por cartão de crédito e Pix, então não tem desculpa, vai lá na orelo.cc/Lado B do Rio. Para quem está meio quebrado, mas quer nos ajudar, a gente aceita doações avulsas via Pix para ladobdorio@yahoo.com. E para os ouvintes aí que estão em maior dificuldade, não está fácil para ninguém, a gente aceita ajuda, por exemplo, testando o aplicativo da Orelo e ouvindo o Lado B por lá. A Orelo é a única plataforma que nos remunera. E antes de dar tchau, vou trazer aqui o Vitor Srebenick, que nome difícil, o CEO da Camisa Crítica, o homem por trás da Camisa Crítica, veio aqui nos ver, nos dar uns mimos. Enfim, Vitor, bem-vindo, você que é um ouvinte de longa data, um amigo nosso também. Obrigado por estar aqui com a gente. Deixa seu recado aí, dá o seu oi e seu tchau pra galera. Queria agradecer aí pelo convite, muito feliz de estar aqui e de ver que é muito legal, é muito feliz para a Camisa Crítica estar construindo aí junto com o Lado B, que há tantos anos acompanha aí e que faz um trabalho muito legal. Parabéns, galera. Camisa Crítica agora em São Paulo também, né? Exatamente, no Sol e Sombra, lá na Bexiga. Ótimo. Além do Armazém do Campo, também aqui na Lapa. E na Leonardo da Vinci. Falando em Leonardo da Vinci, estive lá na Leonardo da Vinci e trago aqui uma grande novidade, né? A gente anuncia agora o escritório Normando Rodrigues Advogados como nosso novo consultor editorial do Lado B, né? O pessoal lá do escritório vai ajudar a gente a preparar episódios para o Lado B do Rio, né? Sobre legislação, justiça, direito, enfim. Mas, claro, sempre ao lado dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Agradecemos ao Normando Rodrigues Advogados a confiança na gente, né? Também ajuda no fortalecimento do ecossistema de uma comunicação contra-hegemônica de esquerda. E aí, semana que vem já tem novidade. O Lado B falará sobre a reforma trabalhista, ou a contra-reforma trabalhista, certo, professor? E toda a crise e desdobramentos causados por essa medida golpista que faz agora em julho 6 anos. Já 6 anos, hein? O programa vai ser ao vivo no YouTube na quinta-feira, 7h30. Então, a gente vai ter aí o Lado B ao vivo no YouTube, 7h30, youtube.com/Lado B do Rio. E, claro, na sexta-feira vai pingar no seu feed normalmente. Daniel Soares, boa noite. Boa noite, já se faz tarde, né? Então, só boa noite. Temos agora, vamos comemorar, né? Tem após, né? Temos aqui convidados, nosso convidado que é bom de papo. Vai conversar sobre todos os bons jogadores que a 777 trouxe pro Vasco. A gente vai saber de todos os detalhes dos bastidores, né, agora, do safismo cultural do Vasco da Gama. Então dá sua boa noite logo, Fagner. Quero saber como é que o Fagner tá com essa relação aberta do Diniz agora. Vamos descobrir. Eu sou a favor do poliamor, cara. Eu estou totalmente favorável ao crossover. Já falei, mas vamos lá, cara, muito bom ter o Demir aqui, tava conversando aqui em box no nosso grupo, perdi as contas de quantas citações intelectuais o Demir fez em 1 hora de conversa, programa que valeu muito a pena, depois de um dia triste aí dessa questão da passagem do Zé Celso, pelo menos a gente termina com um pouco mais de lucidez e por que não uma fagulha de esperança aí, pelo menos do ponto de vista reflexivo. A gente tem muita coisa para pensar, para colocar em prática, enquanto elementos da mobilização popular que o Brasil precisa
sempre deixar aberto, depois do programa ter feito essas perguntas, né, terminado com essas perguntas, Demir deixou muita coisa no ar aqui. Se a presidenta Dilma Rousseff lá em Pequim quiser participar com a gente para poder, de repente, responder algumas delas... A gente grava até de madrugada. A gente grava até de madrugada, e a mesma coisa, o presidente Lula, a gente não vai lá em Brasília, porque a gente não ganha para isso, como o Marcos Uchoa, mas a gente pode muito bem fazer essa entrevista à distância pelo Zoom. Presidente Lula, se você quiser, a casa está aberta. É isso. Laura Ramos, a senhora que gosta de uma prosa, é sempre legal a gente refletir sobre junho de 2013, né? Dá muito assunto. Eu sei que você gosta de formular e trocar e pensar e queimar a mufa. Acho que foi bom, né? Deu para queimar a mufinha aí pra gente tentar entender esse movimento. Boa noite. Boa noite, Caio. Boa noite, Fagner, Daniel, Felipe. Prazeraço esse papo aqui. Vou ficar com inveja dessa resenha pós-gravação aí, porque eu ia falar o que o Fagner tinha comentado, que várias referências, várias citações, assim, a gente vai puxando ali o fio dessa prosa boa. E é bom isso, eu acho bom quando a gente consegue sair, a gente prepara as perguntas, mas a gente sai com muito mais perguntas do que respostas, né? Quer dizer que essa conversa continua. Eu acho que junho de 2013 é mesmo um dos fatos para ser investigado pelo resto da nossa história, assim, não só para poder, como a gente colocou aqui, não repetir os erros, mas para olhar para esses novos elementos que vão surgindo, né? Porque foram movimentos, em certa medida, descentralizados ali também, o que causou, era uma inovação ali para a época. Então, mesmo que a gente quisesse conversar com esses atores, não tinha com quem conversar. E eu acho que isso deu muito tom, assim, das respostas que foram dadas, né? As respostas ruins que foram dadas àquele movimento. Então, agora que a gente consegue elaborar melhor as perguntas, porque não existe resposta certa para a pergunta errada, né, professor? Acho que a gente está caminhando aí para poder pensar, inclusive, uma reinvenção, né, dessa esquerda que a gente pretende ser, que a gente quer ser, do mundo que a gente quer construir. Acho que é um bom caminho. Então, obrigadão aí mais uma vez. E depois eu fico aí à espera das histórias que vão ser ouvidas aí nessa resenha. Eu só quero fazer um último adendo, porque a minha companheira escuta esse programa. Meu amor, sou a favor do poliamor futebolístico só, tá? Ai, essa foi boa. Time a favor da monogamia aí, Fagner, isso aí. Gente, então é isso, ó, anota aí, quinta-feira, tá? Dia 13. Quinta-feira 13. A famosa quinta-feira 13, 7h30 da noite, no YouTube do Lado B. Tem programa ao vivo, em vídeo, vocês vão interagir com a gente lá. A gente fica por aqui e eu espero vocês na semana que vem. Forte amplexo, valeu! Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.